Você já ouviu falar sobre água virtual? Não? Não conhece esse termo? Na verdade, existe água virtual. E eu vou deixar claro que o Brasil é o quarto exportador de água virtual, acompanhado da Índia, da China, dos Estados Unidos. Tá curioso para saber o que é água virtual? Fica aqui nesse canal, fica aqui nessa aula de hoje. Na verdade, hoje a gente vai entender as características gerais da água, o ciclo biogeoquímico, e eu vou desvendar para você e esclarecer o que é água virtual e por que nós somos o quarto país exportador de água virtual para o mundo inteiro. O que é água virtual? Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é o professor Ricardo Costa da disciplina de Biologia e hoje eu venho trazer para vocês mais uma videoaula falando agora do ciclo da água. Isso mesmo, nós já trabalhamos dentre os ciclos biogeoquímicos o ciclo do nitrogênio e carbono e hoje iremos trabalhar o ciclo da água, falando como ele funciona, as suas características. Então observem bem aqui o ciclo da água, as suas fases descritas em amarelo, da qual eu irei discutir uma por uma com vocês, de forma clara, simples e objetiva. Antes de discutir o ciclo da água, eu gostaria muito de discutir com vocês algumas características importantes dessa molécula e substância que representa grande parte dos seres vivos. Alguns são constituídos quase que por inteiramente de água. Observe bem que a água é representada pela molécula H2O, sendo formadas pelos átomos de hidrogênio, 2 átomos, e o átomo de oxigênio, 1 átomo, representando assim H2O. A água ela vai estar em alguns estados físicos da matéria, então iremos observar que a água pode estar no estado líquido, temperatura ambiente, da qual nós estamos acostumados a ingerir, e consequentemente pode também estar presente no estado sólido, em temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, e também no seu estado gasoso. Observe bem que eu coloquei aqui o estado gasoso no seu ponto de ebulição, que é 100 graus Celsius. Mas é importante a gente entender que a água pode evaporar a temperaturas bem menores que 100 graus Celsius, e eu vou explicar isso para vocês. Observe agora, pessoal, que a água ela irá apresentar esses estados físicos e, consequentemente, por conta da temperatura ou pressão, esses estados eles irão ser modificados. Por exemplo, do estado sólido para o estado líquido, nós temos um processo denominado de fusão. Isso mesmo, fusão. Do estado sólido para o líquido, nós temos fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, nós temos um outro processo importante, pessoal, chamado de vaporização. Isso mesmo, do estado líquido para o estado gasoso, nós temos o processo denominado de vaporização. É importante você lembrar que na vaporização ela pode acontecer de duas formas. A vaporização pode ser denominada de ebulição, num processo a altas temperaturas e pressão, consequentemente processos artificiais, ou uma forma natural, denominada de evaporação, que é o processo comum que acontece de forma lenta e ocorre o tempo inteiro no meio ambiente. Então observe bem, a vaporização é o processo da passagem do estado líquido da água para o gasoso e ocorre de duas formas. Anote bem, a ebulição, temperaturas que norteiam 100 graus Celsius, um processo artificial a altas temperaturas e pressão, ou evaporação, um processo natural que ocorre diariamente no meio ambiente. Muito bem. Contudo, a água no estado gasoso ela pode voltar para o seu estado líquido. Quando ela volta para o seu estado líquido, observe bem que eu tenho um processo chamado de liquefação. Isso mesmo, a água quando ela passa do estado gasoso para o estado líquido, eu tenho o processo de liquefação. Consequentemente, do estado líquido, a água também pode passar para o estado sólido, num processo que nós vamos denominar de solidificação. Isso mesmo, do estado líquido para o sólido, solidificação. Agora que você já sabe essas características das mudanças do estado físico da água, é importante a gente entender que a água tem característica geral como solvente universal, principalmente porque ela é o solvente de grande parte das moléculas que nós temos no meio ambiente, por isso que nós somos constituídos por água, porque essa água vai ajudar também em processos como solventes no nosso corpo, além de ser um regulador da nossa temperatura, enfim, vários processos biológicos que
que nós discutiremos em uma outra aula discutindo água nos processos bioquímicos. A água também é denominada como incolor, inodor e insípida. Observe bem, pessoal, que a água, por ser incolor, inodor e insípida, ela vai apresentar uma cor cristalina porque ela não tem cor, consequentemente ela é inodor porque ela não tem um cheiro e ela é insípida porque o gosto dela nós não conseguimos discernir, ou seja, sem gosto. É importante essas características para vocês. Mas observe bem, pessoal, lembra que eu falei para vocês no chamado do vídeo sobre água virtual? Você conhece esse termo? Você já ouviu falar água virtual? O que é isso mesmo, professor? Será que é uma água digital, uma água tecnológica? Nada disso, pessoal. A água virtual, o termo água virtual, é um termo dado por muitos países ao processo de fabricação de alguns produtos que são denominados de commodities. Por exemplo, a água utilizada para a produção em grande escala de café, de soja, de açúcar, de trigo, essa água é denominada de água virtual, ou seja, a água utilizada para a fabricação de muitos produtos, inclusive a criação de gado no processo de agropecuária. Essa água virtual é água empenhada para a produção desses processos e matérias que geralmente vai ser exportado para outros países. Só para você ter ideia do quão esse termo é discutido, o Brasil é denominado hoje o quarto país na exportação de água virtual. Isso mesmo, o Brasil é o quarto exportador de água virtual, tendo cerca de 112 trilhões de litros de água empenhado nesses produtos. É o quarto produtor ou o quarto exportador. Consequentemente, o terceiro é a Índia, o segundo a China e o primeiro os Estados Unidos. Só para você ter ideia da dimensão em litros de água, a quantidade de água empenhada em processos desses commodities é cerca de 112 trilhões de litros de água, que representa mais ou menos 17 mil lagoas Rodrigo de Freitas, presente lá no Rio de Janeiro. Observe, 17 mil, ou seja, um dado muito importante que foi, de certa forma, descrito basicamente pela ANA, Agência Nacional de Água. É importante você entender que esse termo pode cair no seu vestibular, pode cair no Enem, então fica ligado, porque eu estou dando essa super dica para você agora. Agora nós vamos discutir, pessoal, realmente como é constituído o planeta. Na verdade, o planeta Terra, aqui tem uma representação desse gráfico de pizza, onde 97% de toda a água existente no planeta está na forma de água dos oceanos, ou seja, uma forma de água salgada que para o nosso consumo é imprópria, né? E 2,5% vai estar na forma de água doce, mas é importante, desses 2,5% a gente lembrar que é a grande minoria, tá? Ou seja, nós temos pouquíssima água no estado pronto para consumo ou próximo ao consumo e, consequentemente, essa água que está a cerca de 2,5% em água doce, nem sempre ela é potável e nós sabemos que não é esses 2,5% que está na forma de consumo. Grande parte dessa água vai estar presente nos rios, outra parte dessa água nas geleiras e, consequentemente, outra parte nos aquíferos. Então observe bem que, discutindo isso, é importante cuidar desse bem extremamente essencial a todo ser vivo. Agora a gente vai discutir realmente o ciclo da água. Você já conhece tudo sobre as principais características da água, então a gente vai agora discutir esse ciclo. É importante lembrar que a água é um fator abiótico, ou seja, não tem vida própria. Consequentemente, ele vai sofrer intercorrências de outros fatores abióticos, por exemplo, como o Sol. Observem que o Sol tem grande incidência sobre as águas dos rios, dos lagos, dos oceanos, e o Sol, quando ele tem essa incidência muito forte sobre os rios, lagos e oceanos, ele vai provocar um processo importante denominado de evaporação. Ou seja, a água dos oceanos e dos rios irão evaporar e a água que estava no estado líquido, observe bem, vai passar para o seu estado gasoso, no processo de evaporação, porque é um processo natural e lento, sem grandes temperaturas. Observe também, pessoal, que devido à grande quantidade de calor, nós, seres vivos como plantas, animais, fungos, outros seres vivos que pertencem
ao reino da biologia, os 5 reinos, eles irão sofrer também um processo denominado de transpiração. Comumente nós transpiramos, quanto mais calor, mais transpiração. Assim acontece também com as plantas. Então, graças à grande incidência do sol, vai acontecer processos como evaporação das águas dos oceanos e dos rios e, consequentemente, vai acontecer também a transpiração dos seres vivos, a perca de água. Consequentemente, tanto a evaporação quanto a transpiração é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, e essa água no estado gasoso vai ser armazenada nas nuvens, na forma de condensação. Observe bem, queridos, a água ela vai sofrer evaporação, um processo natural e lento, evaporação dos rios e dos oceanos. Nós, seres vivos, devido à grande quantidade de calor, ou em dias comuns e normais, transpiramos. A nossa transpiração é a saída da água na forma gasosa, que vai se condensar nas nuvens. Quando as nuvens se encontram repletas de água, consequentemente, elas se abrem. E ao se abrir, ocorrerão as precipitações, que é o quarto processo que nós estamos discutindo, né? A precipitação é o rompimento das nuvens e a água que estava lá armazenada, ela cai na forma de chuva. E em alguns lugares, devido à baixa temperatura, essa água líquida, assim que cai, se transforma em cristais. Em temperaturas comuns, em climas tropicais, como o nosso país, a água, de certa forma, ela cai na forma de chuva. Essa chuva cai sobre as montanhas, cai sobre as plantas, as árvores, o solo. Parte dela escorre para os rios desencadeiam até o mar. Outra parte é absorvida pelas plantas ou suas raízes no solo. E uma outra parte, pessoal, vai sofrer o processo de infiltração. Ou seja, os solos receberão a água vai infiltrar e ela vai ser estocada, armazenada nos possíveis aquíferos. A floresta amazônica é a reserva de um grande aquífero de água doce, extremamente importante, essencial e que tem sofrido hoje, principalmente em decorrência das mineradoras. É importante lembrar também que existe um aquífero denominado aquífero Guarani, um aquífero muito importante, da qual também é retirado grande quantidade de água ou é estocado grande quantidade de água que vai servir também, de certa forma, para abastecimento de algumas cidades. Observe comigo, pessoal, que tanto os aquíferos, seja na floresta amazônica, seja no sudeste do Brasil, são regiões que devem ser muito preservadas. Por quê? Em decorrência, hoje, da baixa quantidade de água na forma própria ou doce, essa água ela deve ser cuidada para que ela um dia não venha a faltar. E hoje nós sabemos que muitos países, principalmente no continente africano, são países que sofrem já devido à falta de água. Então, observe bem que nós falamos aqui de 5 processos básicos. Evaporação, que é o processo graças ao sol, evaporando a água dos oceanos e dos rios. O processo de transpiração, que é decorrido ao calor, os seres vivos transpiram, assim como plantas, fungos, animais, protistas, enfim. Evaporam e transpiram, de certa forma, vão se condensar nas nuvens. As nuvens estocam esse vapor, quando se encontram muito cheia, precipitam. Ao precipitar, essa água cai sobre o solo, as plantas absorvem graças às suas raízes, uma parte dela cai nos rios e nos oceanos, e outra parte infiltra pelo solo, chegando até os aquíferos. Isso é um processo que demora vários anos, dezenas de anos, para que os aquíferos possam ser constituídos. Então, observe bem: evaporação, processo 1. Transpiração, processo 2. Condensação, processo 3. Precipitação, processo 4. E infiltração, processo 5. Nós não seguimos cada etapa ou cada processo denominado por número, porque eles podem acontecer de forma aleatória, tudo bem? Então é muito importante você entender o contexto dessa aula e entender basicamente as características gerais do ciclo da água. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha aprendido um pouco com essa aula e, consequentemente, tenha tirado todas as suas dúvidas. Eu gostaria de lhe pedir que se inscreva no nosso canal se você gostou da nossa aula, assim como que ative o sininho de notificações e indique o nosso canal para que outras pessoas também possam ter acesso ao conhecimento da biologia e com esse conhecimento possam também vencer, conquistar os seus sonhos, passar num vestibular tão sonhado. Um forte abraço do professor Ricardo
E lembre-se, às terças e às quintas nós temos sempre videoaulas novas. E no nosso canal Biologia 360 Graus tem sempre novidade de biologia. Se você não conhece ainda o nosso canal, vai lá, visita Biologia 360 Graus no Instagram. Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e até mais!